Então, vamos entender aqui o seguinte, tá? Numa floresta plantada, imagina que aqui as árvores elas estão num determinado espaçamento, tá? Então, a gente tem lá o espaçamento regular, certinho, bonitinho. Imagina que aqui, cada pontinho verde desse aqui é um pé de eucalipto, vamos supor, né? Ou se você estiver na região sul, faz de conta que é um pinus. Aqui no Mato Grosso tem bastante teca também, enfim. E aí, essa floresta plantada aqui, ó, ela tem um espaçamento aqui de, vamos supor aqui, um exemplo, 4 metros por 3. Então, 4 metros aqui entre as linhas e nas árvores da mesma linha, 3 metros. Como é que então a gente faz o cálculo da quantidade de árvores aqui nesse caso, tá? Então, numa floresta plantada que tem um espaçamento regular, é muito simples, digamos assim. Então, você vai pegar como que a área de referência e dividir pela área útil da árvore. Por exemplo, se eu quero saber quantas árvores existem por hectare nessa situação aqui. Então, a área de referência aqui, ó, é o hectare, né? 10.000, certo? Acho que está todo mundo enxergando aí. Dividido pela área útil da árvore. E a área útil da árvore é a largura vezes o comprimento aqui do espaçamento, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando de espaçamento 4 por 3, tá? Então, nesse caso aqui, o cálculo da quantidade de árvores é 10.000 dividido por 4 vezes 3, tá? 4 vezes 3, 12. 10.000 dividido por 12 dá quanto? Deixa eu pegar o celular aqui para... Estou com preguiça de pensar. Espera aí, vamos lá. 10.000 dividido por 12 dá quanto? Dá 833, tá? 10.000 dividido por 12 dá... Ou seja, uma floresta plantada que tenha esse espaçamento, isso vai dar um total de 833 árvores plantadas por hectare, tá bom? Então, esse aqui, digamos que é a maneira mais fácil, assim, né, um espaçamento regular, certinho, onde você, através do espaçamento, você consiga calcular a quantidade ali de uma floresta, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns outros tipos de espaçamento, né, outros tipos de arranjo espacial que podem acontecer em florestas plantadas, tá? E aí como que a gente resolve cada um deles, tá bom? Então, olha só, tem um tipo de espaçamento, tem um tipo de arranjo espacial chamado, vou até escrever aqui, ó, quincuncio, tá? É um tipo de espaçamento em que as árvores elas estão dispostas como se fosse ali num espaçamento triangular, que é mais ou menos assim, ó. Você tem ali uma linha de plantio aqui, né, uma fileira aqui. A fileira de cá, ela está disposta aqui como que na diagonal, como se fosse um triângulo aqui. Aí a próxima fileira, ela está novamente aqui, ó, alinhada com essa, né? Alinhado lá com a primeira. Aí a próxima fileira está alinhada aqui com essa, né? Então aqui, ó, vocês percebam que o espaçamento, ele não está, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Vamos supor que aqui seja 4 metros, tá? 4 metros, mas entre essa fileira e outra, você tem aqui como que, por exemplo, um espaçamento aqui de 2 metros. Então, essa árvore aqui, ó, as árvores que estão aqui dentro do povoamento, elas não têm esse alinhamento quadrado, conforme a gente acabou de ver no exemplo anterior. Elas têm aqui ó, um espaçamento, um arranjo como se fosse triangular, tá vendo? Então, isso vai ter uma diferença na hora de você fazer o cálculo, tá? De quantas árvores existem aqui nesse plantio, nesse povoamento florestal, tá? Vocês perceberam aqui, ó, que existe aqui um arranjo triangular, né, entre uma árvore e outra. Então, isso aqui é necessário fazer um outro tipo de cálculo, mas que também não é muito difícil, tá? Eu até anotei aqui, novamente, tá? Você tem ali a área de referência. Então, por exemplo, se você quer saber quantas árvores existem por hectare nesse tipo aqui de arranjo espacial, tá? Então, ó, hectare, 10.000 metros quadrados, né? Dividido pela largura vezes o comprimento novamente, tá? Então, largura vezes o comprimento. A largura aqui nesse caso é 4, tá? Então, vou até escrever aqui, ó. 10.000 dividido por 4, tá? Mas agora, quanto que é o comprimento aqui nesse caso? Porque já que
existe esse arranjo aqui, né, digamos assim, triangular, eu tenho que considerar esse comprimento e não simplesmente esse de 2 metros, tá? Estou falando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, novamente, escreve aí no chat, na hora que for possível, eu já dou uma conferida, tá? Então, o comprimento aqui, ó, essa medida daqui, ó, ela que vai ser um pouco diferente, tá? O cálculo aqui nesse caso, né, considerando que isso aqui seja um triângulo, tá? Eu vou até adiantar para facilitar para vocês, tá? Destrinchando esse triângulo aqui, ó, a gente tem aqui a largura 4 metros, né? E a gente quer saber esse valor aqui. Destrinchando esse triângulo aqui, ó, vai dar isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? E aí, fazendo aqui a conta, vai dar 10.000 dividido pela largura, que no caso aqui é 4, tá? Vezes 0,86, tá bom? E aí, novamente, a gente tem aqui, vou fazer a conta aqui de novo, só para a gente não ficar sem a resposta, tá? 4 vezes 0,86 deu 3,44, tá? 10.000 dividido por 3,44, aí é 2.906, tá bom? Então, esse tipo de arranjo espacial faz com que haja uma quantidade maior de árvores ali na floresta, tá bom? 2.000, quanto eu falei? 2.906. Então, nesse caso aqui, ó, tem 2.906 árvores por hectare, tá?